Quase todo mundo já viu ou ouviu falar daquelas imagens de ultrassom de bebês, né? Mas e se a gente descobrisse que a mesmíssima física por trás da imagem de uma nova vida é o que garante que pontes não caiam e que aviões voem em segurança? Pois é, vamos mergulhar nessa tecnologia incrível que conecta dois mundos que, à primeira vista, não tem nada a ver. Essa é a pergunta, a piada que a gente sempre ouve na área. E, sinceramente, é a imagem perfeita para a gente começar essa conversa. Pensa na cena, um inspetor com o equipamento todo robusto, passando o aparelho numa solda, numa estrutura de aço gigantesca. O que será que ele está procurando ali? E aqui vem a resposta, que é um grande e sonoro não. Enquanto um ultrassom procura a imagem da vida se formando, o outro está numa caçada pela assinatura de uma falha. Uma trinca minúscula, uma porosidade que ninguém vê a olho nu, mas que, se não for encontrada, pode levar a um desastre. O princípio físico é o mesmo, mas os objetivos, bom, eles não poderiam ser mais opostos. Então, para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte: vamos passar pela física por trás de tudo, depois mergulhar nas aplicações industriais e médicas, fazer uma comparação direta, falar da responsabilidade de quem opera essas máquinas e, no final, tirar algumas dúvidas bem comuns. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Antes mesmo da gente falar de aço ou de tecido humano, a gente precisa entender o fenômeno que faz a mágica acontecer. E o mais curioso é isso: os dois campos, industrial e médico, nasceram exatamente da mesma base científica. O coração dessa tecnologia toda tem um nome que parece complicado, mas a ideia é genial. É o efeito piezoelétrico. Pensa num cristal, um cristal especial que tem uma habilidade dupla. Se a gente aplica eletricidade nele, ele vibra e cria som. E o mais importante, se um som, um eco, bate nele, ele vibra e transforma essa vibração de volta em eletricidade. É uma via de mão dupla que converte energia elétrica em som e vice-versa. Então, o processo todo é um ciclo bem elegante. Um pulso elétrico vai para o cristal, ele vibra e essa vibração viaja como uma onda de som pelo material que está sendo inspecionado. Essa onda bate em alguma coisa lá dentro, pode ser um órgão ou uma trinca, e uma parte dela volta como um eco. Esse eco faz o cristal vibrar de novo e essa vibração gera um novo sinal elétrico. É esse sinal que volta que carrega toda a informação que a gente precisa. Certo, agora vamos entrar no primeiro mundo, o dos ensaios não destrutivos, o famoso END. O cenário aqui é outro: chão de fábrica, estaleiros, refinarias. As estruturas são enormes, os materiais são densos e a missão é encontrar a imperfeição. Aqui, o objetivo é totalmente quantitativo. O trabalho do inspetor é encontrar, localizar e medir essas descontinuidades com uma precisão milimétrica. Os alvos são defeitos, coisas que podem comprometer a resistência do material. E a meta final é sempre a segurança. É garantir que aquela peça, aquela estrutura, vai aguentar o tranco para qual ela foi projetada. E é isso que aparece na tela do inspetor. Não é uma foto, não é uma imagem que a gente reconhece. O ASCAN é um gráfico. Cada pico nesse gráfico é um eco. A posição do pico na tela diz a profundidade exata da falha, e a altura dele dá uma pista sobre o tamanho. É uma linguagem de dados, pura e simples. E é por isso que a calibração com blocos padrão é tão, mas tão crítica para traduzir esses dados corretamente. Agora, vamos fazer um giro de 180 graus. A gente sai da indústria pesada e entra no ambiente de clínica, de hospital. Aqui, o objetivo não é achar uma falha, mas sim conseguir visualizar a complexidade da vida acontecendo em tempo real. Aqui, os alvos são estruturas que se movem, que são complexas. O meio é o tecido biológico, que é basicamente água. E a meta é o diagnóstico: entender a forma, o tamanho, o movimento e a saúde de um órgão ou de um feto que está se desenvolvendo. É um propósito completamente diferente. E a tela do médico mostra isso aqui, a famosa imagem em B-Mode. Cada eco que volta não vira um pico num gráfico, mas sim um pontinho de brilho numa imagem. Milhares e milhares desses ecos, processados muito rápido, formam aquela imagem em movimento que a gente conhece, uma fatia do interior do corpo. A interpretação aqui é visual, é anatômica. Ok, agora que a gente já passeou pelos dois mundos, vamos colocar eles lado a lado. É nesse momento que as diferenças técnicas ficam gritantes e a gente entende de uma vez por todas porque um equipamento não pode, de jeito nenhum, ser usado no lugar do outro. Olha, essa tabela resume a história toda. Vamos pensar no meio. De um lado, aço. Denso, estático, precisa de muita potência para o som atravessar. Do outro, tecido humano,
mole, dinâmico, onde a segurança do paciente exige a menor potência possível. O alvo também muda. No metal, se procura um defeito para ser medido. No corpo, uma estrutura anatômica para ser vista. E claro, a tela mostra isso. Um gráfico de dados contra uma imagem que a gente reconhece. No fim das contas, a gente percebe que, apesar de todas as diferenças técnicas, existe um elo muito poderoso entre essas duas profissões. Ambas carregam uma responsabilidade gigantesca, onde a precisão não é só uma qualidade, é uma exigência absoluta. Então, o ponto central é este. O inspetor de N&D trabalha na prevenção. Ele está ali para garantir que a falha nunca aconteça. Já o profissional da saúde trabalha no diagnóstico. Ele avalia a condição de um sistema que está vivo. Um previne o colapso de uma estrutura, o outro avalia o estado da vida. E essa frase, ela encapsula tudo de forma perfeita. Não importa se é para garantir uma ponte aguente milhares de carros por dia ou para monitorar o desenvolvimento de uma nova vida. O rigor técnico, a atenção ao detalhe são os mesmos. A responsabilidade é máxima nos dois casos. E para a gente fechar, vamos responder rapidinho algumas daquelas perguntas que sempre surgem quando a gente faz essa comparação, principalmente entre quem está estudando ou trabalhando na área de ensaios não destrutivos. A primeira dúvida é um clássico. As faixas de frequência parecem até se sobrepor em alguns pontos, então por que elas são, na prática, tão diferentes? A resposta está toda no equilíbrio entre duas coisas, penetração e resolução. Para atravessar um material denso como o aço, é preciso ter mais força para penetrar, e as frequências mais baixas fazem isso melhor. Já na medicina, para ver detalhes bem pequenos em tecidos moles e mais perto da pele, as frequências mais altas dão uma imagem com muito mais nitidez, com mais resolução. É uma escolha técnica totalmente baseada no que se quer encontrar. Outra questão, e essa é de segurança. Já que a física é a mesma, daria para usar um equipamento industrial numa pessoa? A resposta é um categórico sim. Poderia machucar e muito. O ultrassom industrial trabalha com níveis de energia muito mais altos para conseguir ver através do metal. Se essa mesma energia for aplicada no tecido humano, ela pode causar aquecimento e dano nas células. A segurança do paciente é a prioridade número 1 nos equipamentos médicos, por isso eles operam sempre com a menor potência possível. E para finalizar, uma dúvida bem prática. Todo mundo que já passou por um desses exames conhece o tal do gel. A função dele é a mesma? E a composição, será que é igual? Olha, o propósito principal é exatamente o mesmo. Eliminar qualquer camadinha de ar que fique entre o aparelho e a superfície, porque a onda de som odeia passar pelo ar. Agora, a composição, aí a história muda. O gel médico tem que ser biocompatível, estéril, seguro para a pele. Já no mundo industrial, a escolha do acoplante, que pode ser gel, óleo ou até água, depende do material, da temperatura e da condição do ensaio. É, mais uma vez, a ferramenta certa para o trabalho certo.